porque o pai do professor Leonardo, infelizmente, chegou a óbito por conta do Covid. E, nesse caso, ele teve que se ausentar de Teresina às pressas para poder prestar assistência à família dele. Mas já está combinado reposição de aula, tá? De álgebra, e eu vou divulgar posteriormente para vocês qual vai ser esse dia que a gente vai fazer essa reposição. Não há um mal que não traga um bem, né, George? Eu vou ficar com esse espaço da aula de álgebra já para a gente adiantar aquela conversa sobre rotina de estudo, né? E alguns pontos que precisam ser alinhados para vocês construírem um cronograma adequado, que vai aí seguir junto com vocês ao longo de 2021. Isso vocês só vão parar de usar quando chegar o dia do resultado positivo da aprovação, que vou chamar aqui eu e o George para o churrasco de vocês. Até lá, se Deus quiser, vai poder socializar, né, George? Já. Meninos, como a tia falou no grupo de manhã cedo, agora é a hora de ficar para trás toda e qualquer prioridade que não seja saúde e estudo, tá bom? Saúde, porque sempre é importante, independentemente de Covid, a gente tem que manter o equilíbrio do corpo, da mente, para poder aguentar a jornada que é estudar para um vestibular na fase final, na reta final. Como o George bem pontuou, vocês já estavam em ritmo de pré-vestibular. O que a gente vai fazer agora? A gente vai reprocessar tudo aquilo, revisar todo o ensino médio, com ênfase no que é mais importante, tá? Agora em 2021, para o Enem e demais vestibulares, só que num ritmo mais acelerado. Esse é o grande diferencial. Vocês têm um volume muito maior de coisas para estudar, revisar, e menos tempo. Mas não é nada que vocês não possam fazer, tá? Sem enlouquecer, embora dê trabalho, não vou negar para vocês. E não é nada que ninguém morra disso. Nunca ouvi dizer que ninguém morreu disso, muito pelo contrário. Eu ouvi dizer que gente foi muito bem aprovado, né, em concursos e vestibulares por conta dessa postura e dedicação. Então, agora ficou para trás. Toda aquela desculpinha de que eu tô com preguiça, eu tô triste, não cabe mais, tá? A tia entende, compreende todas as situações e eu vou ensinar para vocês como adequar isso, tá? A rotina de estudo de vocês, quando vocês não estiverem bem, estiverem doentes, estiverem com compromisso, mas vocês vão ter que estudar todos os dias. Esse é um trato que vocês vão fazer consigo mesmo. E assim, não adianta só o George fazer as melhores revisões do mundo aqui com vocês, a tia ela apresentar a melhor ferramenta e estratégia de montagem de cronograma se você não sentar na cadeira e estudar. Esse método tradicional ainda é o que aprova todo mundo em provas de concurso, né? E aí cabe estudar quando você não estiver bem e quando você estiver bem também. A gente vai trabalhar para que vocês, na maior parte do tempo, quase todo o tempo, esteja bem. Não é importante quantidade de horas estudadas, mas quantidade de metas, conteúdos de conteúdos diárias que vocês alcançaram. Como vocês vão administrar isso, a tia vai ensinar para vocês daqui a pouco. Mas o importante é estudar todos os dias, tá? Sem desculpa. É igual ir para academia. Não existe resultado sem trabalho. Eu quero ficar com as pernas bonitas, mas eu não vou para academia. Aí é impossível, né, gente? Tem que romper a fibra para depois, com uma boa alimentação, ela se recompor e aumentar, que é o processo como ocorre, né, a hipertrofia muscular. Aqui é do mesmo jeito. Se você não exercitar seu cérebro todo dia, você não vai memorizar, você não vai relembrar e não vai fixar o conteúdo, que é mais importante. Ninguém vai para uma prova de vestibular sabendo tudo. Isso é impossível, né? O nosso cérebro, ele tem uma grande capacidade de armazenar conhecimento, informação, mas a gente não vai, ninguém sabe de tudo. Não existe aquele que fecha a prova, pelo menos não tão facilmente, é difícil, né? São casos muito, muito específicos. Só que o importante
no Enem, principalmente na TRI, é você garantir o que vale mais e você ir fazer a prova de vestibular preparado para aquilo que mais vai cair, tá? Que é certeza no Enem. Os professores de natureza ontem estavam conversando no domingo, após a prova do Enem, comprovaram, né, isso que a tia ela está dizendo e o trabalho que eles desempenharam todo o ano de 2020. Tanto que, claro, que a equipe acertou a maior parte das questões, todas, na verdade, né? Mas algumas foram bem parecidas com questões que eles trabalharam durante o ano todo, porque é justamente isso aí que a gente quer que vocês vá dominando, principalmente dominando. Então, se conscientize que toda prioridade ficou para trás. Só são 8 meses. O primeiro semestre ele é fundamental para que você possa, no segundo, diminuir a sua carga horária de revisão teórica para revisão com aplicação, que são revisões de resoluções de questões, né? Que é o imprescindível para qualquer concurso público. Né? Então, gente, já vejam com o pai, com a mãe, que vocês têm que ter um espaço só para vocês. Quem ajuda em casa vai ter que sentar com a família para acordar um momento de ajudar e um momento de estudar. Na hora que você estiver estudando, não tem como ficar perto de distratores. É natural a gente já cansar o cérebro, né? Imagine com interrupções. Já vejo um espaço adequado, iluminado, confortável. Não é um ano mais de ficar comendo besteira. Evitar açúcar em excesso. Ah, tia, açúcar? Sim, açúcar, porque açúcar dá sono. Já é comprovado isso cientificamente. Inclusive, todo concurseiro abole açúcar da sua vida, porque, em geral, eles só têm a noite para estudar, né, após o trabalho. Então, se eles ainda ingerirem muito açúcar durante o dia, eles não vão aguentar a rotina de estudo que eles têm que cumprir. Então, evitem açúcar, e aí a gente vai adequando coletivamente, individualmente a rotina. Mas a principal e grande transformação, ela vem da mente, viu? Ela vem de dentro. Que é você entender que você faz para você e porque você precisa, tá? Estudar é um trabalho, ele só não é ainda remunerado, mas vocês serão agraciados pelo esforço com a aprovação. E salvo ser mãe, né? Salvo ser mãe e pai, até hoje eu não ouvi ninguém dizer que a sensação de passar no vestibular ela foi superada por algo, somente pela maternidade. É uma das melhores sensações da vida. E lá no dia do SISU, todo mundo quer passar. Quem estudou, quem não estudou, mas vai passar, infelizmente ou felizmente, quem se preparou, tá, gente? No vestibular, no passo mais inteligente ou que se destaca mais. Não é óbvio que você vai passar porque você consegue pegar os conteúdos com facilidade, assim como não é óbvio também quem é mais discreto não vai passar. Quem participa menos das aulas não vai passar. Porque passa quem é mais disciplinado, quem cumpre a sua rotina de estudo, na maior parte do tempo sem falhar. Nunca vai ser perfeito, tá, gente? O importante é você atingir 85% daquilo que você estudou. 100% é quase que impossível, assim, para todo mundo. A gente trabalha para chegar até o máximo, mas não se cobrem também de uma forma excessiva. Façam o seu alcance, mas façam algo, tá? Façam algo e não deixe para estudar amanhã. É estudar a partir de hoje. Essa desculpa de que amanhã eu começo. Não, vou começar depois que eu tiver um cronograma. Não, vou começar depois disso. Negativo, você vai começar a partir de hoje. Você pega o cronograma de aula da escola e estuda isso aí. Depois que você terminar, você monta o seu cronograma que você vai seguir daqui para frente, tá? Não pode parar e deixar de estudar. Lazer, claro que a tia vai recomendar mais prioridades. É o momento de abandonar shopping, abandonar brincadeiras, imaturidade. Vocês vão fazer 18 anos, a maioria 17 anos, já sabem o que é certo e o que é errado e conseguem compreender
que para a gente ter resultado tem que ter esforço, né? Não existe oásis sem atravessar o deserto. Isso é fato, tá? Então, é melhor a gente abraçar logo a causa, passar pela aprovação mais difícil, que aí o restante fica automatizado no nosso cérebro. Momentos de pausa vão existir, vocês vão ficar sentindo feliz. Mais para frente eu vou apresentar uma equipe de psicólogos para vocês, mas por enquanto eu quero a transformação aqui, como eu já falei, da cabeça, de dentro para fora, combinado? Então, na aula de álgebra primeira, a tia Erla volta para conversar com vocês. Agora que vocês já entenderam, de fato, a responsabilidade que vocês têm esse ano. Gente, ó, para finalizar e deixar o George aqui seguir com o planejamento dele. Mas é bom o que você está falando, é bom, é interessante que você eu vou falar para eles, George, uma coisa que uma professora minha de há muitos anos atrás, não era da escola, falou, e eu nunca esqueci. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. No dia parecia meio cruel as palavras dela, mas depois fez todo sentido para mim quando eu passei no vestibular, né? A gente só entende no momento da glória, no momento da dor, a gente não entende, mas o importante é automatizar a ação. Não importa se está entendendo ou não, segue o fluxo, né? Ela virou para mim e falou assim: Erla, se você não passar no vestibular, a vida de ninguém vai mudar. Seu pai vai continuar trabalhando amanhã, indo para o trabalho, sua mãe também, amanhã para o trabalho, seus irmãos, seus amigos, os seus vizinhos. A única vida que, entre aspas, vai mudar é a sua, porque você não vai para a universidade. Aí aquilo ali me marcou. Eu até hoje lembro, né? O nome dele é até Odirene, dessa professora lá na Skill Idiomas, onde a tia Erla se formou. Então, gente, é isso. Não tem mistério, é fazer. Dúvidas do processo, vocês sempre vão ter, porque as necessidades vão mudando. Vai ter matéria que você vai lembrando mais, vai ter matéria que você vai precisar revisar mais. Então, você vai adequando a sua vida, a sua rotina, o seu cronograma a isso. O que não pode é por conta de uma dificuldade de uma dúvida separar tudo. Isso não. E nem por desculpas de boicote. O que mais tem no terceiro ano do ensino médio, principalmente terceiro ano do ensino médio, e é preciso, às vezes, o aluno fazer pré-vestibular para ele entender que ele se sabota durante o ano inteiro, criando conflitos internos para ele mesmo. Gente, se vocês tiverem problema, vocês vão me procurar, vocês vão procurar uma equipe profissional competente para isso, mas vocês vão estudar, porque vocês têm que ocupar a cabeça. Se vocês não ocuparem a cabeça e com algo produtivo que te dê resultado, você não vai superar o que você está passando. Isso é muito fato. Né? Quem está agoniado e não constrói nada, ele tende a entrar em desespero. E a construção não é algo da noite para o dia. Você não já vai fazer o primeiro simulado tirando nota alta. Ninguém vai fazer o simulado tirando nota alta primeiro. Vocês estão voltando, se readaptando, revisando, iniciando o processo de revisão. Então, tenham paciência, comecem a construir, que o resultado chegando vai fortalecer o seu psicológico. A gente se entusiasma quando começa a gabaritar as atividades, começa das atividades do GEOG, depois vai crescendo a nota do simulado e assim sucessivamente, tá? Então, sintam-se acolhidos, a tia Erla diz novamente isso. Eu vou estar o tempo todo com vocês. Vocês sabem que comigo não tem hora, a gente conversa de manhã, a gente conversa de tarde, a gente conversa de noite. O importante é que vocês façam o que o George está falando, o que eu estou dizendo, adaptem ao jeito de vocês que vai dar certo. Eu nunca vi um estudante estudar para o vestibular se preparar e não passar, mas eu já vi aquele que se sabotou a maior parte ao longo do ano, chega lá no final e se surpreende, não dizer que está surpreso, né, e não passar. Ontem, George, um aluno me procurou e falou assim: tia, no simulador do Descomplica eu vi aqui a minha nota e ela não foi o que eu imaginava. Eu pensei que me sairia melhor. E eu virei para ele e falei assim: você vai tirar exatamente a nota que você trabalhou para ter. Faça uma autorreflexão
do seu comportamento ao longo de 2020 e veja qual foi o seu empenho. O seu resultado será proporcional ao trabalho empregado. E você sabe que na maior parte do tempo você deu desculpa e não estudou. Você estudou alguns dias, mas outros não. E aí a consequência disso virá. Tá? Então, pense direitinho, reflita se a sua nota ela está ou não possivelmente condizente com o que você fez. Aí ele falou, realmente a senhora tem razão. Então, o problema é que só me escutam e só escutam George depois que passa o Enem. Aí já não tem mais como, gente. Depois é só esperar dar certo, né? Fazer votos que no SISU a gente consiga ou estudar novamente. Só existe É tão bom ela, quando depois da prova, a gente escuta dos alunos dizendo que lembraram da gente. Professor, lembrei demais do senhor nas questões. Isso daí é gratificante e mostra que o que você falou, trabalho é força sob deslocamento. Se você não põe força, você não vai para lugar nenhum, né? Você não fez trabalho. Então, já é aliando aí, né, o que você falou. O momento agora é de foco. Fazer gordura nesse primeiro semestre, para lá no segundo semestre você ter aquela folga, entre aspas, né? Para poder relaxar um pouco, para não deixar para o final, justamente, para não cansar demais, porque o Enem é maratona. É uma maratona onde você já começou desde lá do nono ano. Né? Então, é como eu falei para vocês, o que ela está dizendo. É a conclusão agora, e vamos fechar com chave de ouro. Mas só depende de vocês. Só são 8 meses. Ninguém vai morrer, eu garanto. Vai ganhar mais conhecimento, ficar mais preparado e apto para qualquer, né, concurso que vocês venham prestar. Então, eu estou só esperando uma confirmação de um aluno no final do mês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele me ouviu quando eu disse, gente, se você faz um bom terceiro ano, realmente estuda, é o melhor momento da vida de vocês fazer concurso público. E aí ele fez o quê? Fez a parte dele, se dedicou, foi lá e fez. Eu estou esperando o resultado dele, mas ao que tudo indica, ele já vai começar aí com um emprego muito bem. Ele vai poder pagar a faculdade que ele quiser com o salário que ele vai ganhar. Então, em breve, se Deus quiser, eu solto essa notícia para vocês. Isso se chama o quê, gente? Foco e aproveitar as oportunidades. Mas as oportunidades, elas só vão vir para aqueles que estão preparados. Então, aproveitem agora. Vocês são especiais. Eu não estou falando com demagogia. Georgia, eu esperei muito essa turma no terceiro ano do ensino médio, porque eu conheço a capacidade de cada um e ela não tem limites. Não tem. Todos vocês aqui. É 100% de aprovação. 100%. Tenho certeza que se vocês acreditarem no potencial de vocês, trabalharem com afinco, isso vai se concretizar. Porque todos os anos as nossas previsões, elas se concretizam pelo menos 90%. Isso é verdade. Sou testemunha. A aula se encontra no horário de álgebra, meninos. Pois é, pessoal. O que a tia Eva falou é nada mais do que realidade, né? O momento é esse, a hora é essa, tá? Só depende da gente, tá? E se a gente põe na cabeça que vai conseguir, a gente consegue, por que não? Ah, mas o fulano e o Beltrano estudam na escola A, B, C, e daí? Você estuda aqui no Magista e você tem capacidade, sim, de estar na universidade cursando o que você quer, que você deseja, que você almeja desde criança, tá? Então, vamos buscar o nosso sonho. Não vamos só sonhar, não, vamos buscar. E a hora é essa, tá ok? Crianças, a pergunta que não quer calar, a boa maioria já tem o material, Bernoulli. Como é que tá? A Maria Rosa está dizendo que sim. O PH também. Quem ainda não tem, Marina Daniel também, Alan. Quem ainda não tem, tá, até é compreensível, nós estamos nesses períodos de dúvida ainda, tá?
Enfim, eu sou pai, eu sei como é que funciona. Não se preocupe, o titio vai sempre espelhar aqui o Bernoulli para vocês, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter em casa para treinar, você precisa treinar. É complicado ainda, Vitor? Eu sei disso. Então, o que é, gente, o terceiro ano hoje? É treinamento. Eu não vou perder tanto tempo, até porque nós temos 2 aulas. Ainda bem que nós temos 2 aulas, tá? Ainda bem que nós temos 2 aulas. No ano passado nós só tínhamos uma, então a gente perdeu muita coisa, né? Então, nessas 2 aulas, nós vamos treinar, nós vamos consumir. Professor, caiu uma questão que teve insaturação hidroxila. A primeira de química, não é? A primeira. E eu tenho certeza que quem fez não errou, porque foi o que eu mais falei. Inclusive, na minha última revisão, eu falei sobre isso. Falei sobre a questão da insaturação, não é? Ó, falei de insaturação, né? Ó, e bomba nuclear, nós, aquela que teve comigo e o Christian, vocês lembram, não lembram? Teve uma questãozinha que falava de concentração, calcular a molaridade, que é da alçada do meu amigo dos Anjos, mas que essa questão, ela envolvia 2 coisinhas. Uma delas é cinética, a questão do decaimento, né? Que era 100 minutos, caía a metade da concentração. 400, então, 100, aí você calculava primeiramente a concentração molar, né, que era 171 gramas, se não me engano, 500 ml, transformava esse 500 ml, encontrava um valor de 1 litro, né, porque é molaridade, calcula a molaridade, não é isso? E aí a metade é 0,5, e depois aí vai fazendo aquele decaimento, que é justamente a questão da meia-vida, simples assim, não é? Então, teve gente que errou, teve alunos que disseram, professor, errei essa questão porque eu quis relacionar, calculou a molaridade certinha, mas pegou lá os 100 minutos e relacionou a 1, né? Aliás, a 0,5, que disse que era metade, pegou os 400 minutos, chamou de X e encontrou 2 vezes 10 a menos 1. E errou a questão. É 6,25 vezes 10 a menos 2, né? Que está entrando? Naila aí. Vamos lá, vamos permitir que a Naila entre. Então, crianças, voltando para cá, depois a gente conversa sobre as questões do Enem. Vocês viram que a orgânica, ela é o carro-chefe, né? A orgânica, ela é muito mais afluente. Não é isso, nem à toa que eu trabalho a orgânica bem profundo, e nós vamos continuar fazendo isso. Só falando da divisão do Bernoulli. Nós trabalhamos com frentes e módulos. Nós temos o módulo A, B, C, né? A, B, C. O dos Anjos é A e metade do B. A metade do B que ele trabalha é o módulo, é a frente, perdão. Não, perdão, é o módulo. A frente é B, A, B e C. É o módulo metade, né? Metade minha, metade dele. Então, ele fica com A, metade do B. Eu fico com a metade do B e com o C. Então, a parte de orgânica é toda comigo. Tá? Você já virou comigo, então fica mais fácil, mais simples da gente trabalhar. Não é? Então, hoje, a gente vai partir do princípio, né? Hoje, quem tem o material pode abrir aí, frente B, módulo 1. Frente B, módulo 1, sistemas químicos e suas transformações. Eu vou trabalhar inicialmente esses 3 módulos, né, relacionado aí à parte de química geral, porque, querendo ou não, eu vou ter que dividir isso com ele, né, uma divisão nossa, né, de conteúdos, tanto na parte geral, quanto na parte físico-química e na parte de orgânica, só que a orgânica é toda minha, tá? A orgânica é toda minha. Dificilmente ele vai falar sobre alguma coisa relacionada à orgânica, tá ok? E hoje a gente vai falar de matéria. Vamos lá do princípio, lembrar lá do tempo do 8º ano, quando o Euclides era bem pequenininho, antigo, né, PH? Do tempo, aquela minha velha expressão, do tempo que o diabo era menino, né? Faz tempo isso. Só que se você for ver, professor, mas estatisticamente, essa parte de matéria nem cai no Enem. Você tem razão. Se você for ver, no ano passado caiu essa parte inclusive que a parte do tempo do Ronca, essa antiga, hein? Inclusive que a parte dos Anjos caiu sobre modelos atômicos no ano passado. Né? Esse ano, por exemplo, eu não acreditava que também cairia alguma coisa relacionada à inorgânica lá do começo. Porém, como a Erla mesmo falou, não existe só o Enem. Eu tenho certeza que tem amigos aqui que têm sonhos de ser, por exemplo, um militar, né? De fazer um EPICAR, de fazer um SpaceX,
de tentar um ITA. Então, são conteúdos relacionados também aos concursos. Então, seria leviano de minha parte se eu pulasse esse conteúdo. Tenho que relembrar essas coisinhas para vocês, tá? Então, quem não tem um material, eu vou espelhar ele aqui. Em algumas aulas eu vou trabalhar com slide, tá? Do próprio material. Mas hoje, especificamente, eu achei melhor a gente fazer essa relação com o material do Bernoulli para que vocês vejam como é que a gente vai trabalhar. E eu sempre vou deixar para vocês, como atividade de casa, né, como atividade do cotidiano, como atividade do dia a dia, eu vou deixar para vocês sempre as atividades propostas. As atividades propostas, elas estão vinculadas aí a questões de níveis médio, né, do nível baixo, médio e nível alto, para que vocês possam fazer o que a Erla falou, o chamado nivelamento. Inclusive, se você for observar, lá no finalzinho das questões, tem, se você pegar o material, na página 42, né, lá na página 42, que dá o gabarito, enfim, dá a informação para vocês, lá tem a questão de acertos e erros. Façam a estatística em cima disso daí, gente. Peguem as questões, treinem. Aquela questão que você ficou com dúvida, bota um pontinho nela. Bota um pontinho nela para que você possa treinar ela novamente, possa ver onde foi que você errou, por que você não conseguiu resolver. Então, é como eu falei, é treinamento. Vocês vão treinar. Aqui agora, eu sou o técnico, vocês são meus jogadores, eu vou botar vocês para treinarem, tá? Então, aqui é questão de responsabilidade. Claro que a Erla vai mostrar ainda para vocês não tem química 1 nem 2, Maria Eduarda, não tem química 1 nem 2, é como eu falei para você. Eu sou metade do B, deixa eu abrir bem aqui, que eu vou dizer o que é que eu sou mesmo. Já acabou aquele de química 1, química 2, não tem mais. Isso não me pertence mais. Deixa eu encontrar aqui, deixa eu ver, manual do professor, blá, blá, blá. Pronto. Eu sou, cadê o módulo B? Módulo B, cadê módulo B? Você, cadê módulo B? Pronto, tá bem aqui, pronto, ó. Eu acho que eu estou invadindo o dos anjos, mas não tem nada, não. Eu sou módulo B, mas eu tinha que iniciar com curvas de aquecimento, diagrama de fase e cálculos químicos. Não vai ter problema, tá? Eu vou inclusive, aproveitar que o dos anjos está meio adoentado e vou correr com isso daqui, né? Eu vou dar um apoio para o meu amigo. É isso, então. Eu sou módulo B metade, tá? Qual é a metade, professor? Aliás, frente B. Qual é a metade? 3/4. Toda vez que você vê frente B, módulo 3/4, sou eu, tá? Frente B, módulo 3/4, sou eu. E a frente C toda minha. Repetindo. Frente B, módulo 3/4, sou eu. E a C é toda minha. Então, a A é toda dos anjos e a frente B, 1, 2 é dele, né? Então, a frente B, 1, 2 é dele. Por que a gente fez isso? Para ficar mais, né? Tem algum problema em identificar a sua parte como química 2? Não, Marina, nenhum problema. Tá? Você pode colocar a química 2, inclusive, eu acredito que nos nossos simulados, que eu acho que a gente vai fazer simulados também, não vai ser só o Bernoulli, para apoiar, né, para dar mais apoio, pode ser assim também, Marina, então ok, pode me colocar como 2, não tem problema não. Mas o que eu vou trabalhar são essas frentes que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? Eu vou trabalhar são essas frentes. Eu vou começando com transformação, porque é uma parte que eu não posso, não poderia, por exemplo, começar com curva de aquecimento, sem antes falar de matéria. Tá? Eu não poderia começar, a não ser que eu tivesse combinado com o dos anjos, como a gente estava nessa correria, que o ano de 2020 terminou para nós ontem, né? Para mim, para ele, que é da natureza, terminou ontem. Então, é ano novo. Adeus, ano velho, feliz, né? Acabou, o nosso ano começou agora, vamos dizer assim. Então, eu vou trabalhar toda essa parte, o módulo 1, 2, 3 e 4. Eu sou guloso. 1, 2, 3 e 4, da frente B é comigo, tá? Inclusive a parte de cálculos químicos, que é o bicho-papão, né? Tem muita gente que não gosta disso, que a gente vai falar de cálculo mol, depois vai entrar em estequiometria, aquela coisa toda, né? E vamos relembrar essas coisinhas aí. Eu não sei se já está espelhando alguma coisa para você, já tá? Você já consegue
consegue ver aí alguma coisa? Consegue ver? Sim, professor. É isso aí, grande Alan. Esse Alan é o cara. Orleane. Saudade de todos vocês, Fabiane, Maria Eduarda. O Máximo tá aqui, o Máximo nunca mais viu os meus amigos, os pais deles são meus amigos. Trabalhei com eles lá no Carvalho, tá? Então, aquelas histórias que eu conto é verdade, viu? Tem testemunha aí. Soliane, Maju, Tuane, aquela valsa que eu dancei com a Tuane, não esqueço nunca. Nunca mesmo, né? Foi aquela valsa inesquecível. Olha a Fabiana cantora, enfim, todos que estão aqui, são 27 alunos. Silvia, cadê você? Cadê você? Cadê você? A Silvia está aí, eu acredito que a Silvia está aí, que são 27 alunos presentes na nossa aula hoje. Eu fico muito feliz, porque eu estou vendo 27 campeões aí, 27 campeões que estarão aprovados no próximo ano, com toda certeza, e serão universitários, e vão lembrar de mim quando eu estiver passando na rua, ou quando eu estiver no consultório de um de vocês pedindo ajuda. Vocês dizem, rapaz, eu conheço esse velhinho bem aí, eu conheço ele. Eu acho que ele foi meu professor. Me deu algum desconto aí, que eu fui seu... Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa realidade, que ela é dura. Então, eu não vou ver mais vocês, tá? Não vou ver mais vocês, mas qualquer coisa me chame a atenção. Gente, aqui são os sistemas, né? O caso... as transformações químicas e os sistemas químicos, suas transformações, né? E a gente vem falando logo direto aqui de matéria. Né? Perguntar o que é matéria, o X vai dizer que matéria é o que eu estou vendo agora aqui na sala. Não, o X não diz isso. O X é um cara preparado, né? Matéria é tudo aquilo, né? No meu tempo dizia assim, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O Bernoulli falou a mesma coisa, mas com a linguagem um pouco mais coloquial, né? É todo um sistema que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, por que ele falou sistema? Porque a matéria ela é formada por átomos, né? Esses aglomerados de átomos que estão relacionados aí a substâncias, que estão relacionados aí a compostos, a elementos químicos, e eles produzem esses aglomerados que vão, inclusive, dar a classificação do que nós podemos falar sobre matéria, que ela pode ser classificada em corpo e objeto. Lá no 8º ano, vocês lembram muito disso, quando eu falei sobre corpo e objeto. O corpo é a porção limitada da matéria. Não é isso? Ó? A porção limitada da matéria. Eu peguei aqui um pedaço de granito e fiz aí a estátua do Alan, com a camisa do Vasco, torcendo aí pelo 3-2 contra o Atlético Mineiro. Né? Então, eita, Alan, quase que o negócio pegou, hein? Então, aquela porção, aquela retirada é chamada de corpo. O que vai ser o objeto é o que eu transformei, é o que eu vou utilizar com esse corpo. Tá? Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou sistema, como vocês estão vendo aí, e nós temos essa subclassificação entre corpo e objeto. Gente, isso daí é a coisinha de praxe. Tá? Isso daí é mais antigo do que o ronca, como diz o Vitor, né? Então, é bom a gente relembrar essas coisas aí. Então, fala aí do sistema, não é isso? Eu não posso esquecer, inclusive, foi interessante eu relembrar, porque quando eu falo de tudo que ocupa lugar no espaço, né, que possui massa e ocupa lugar no espaço, nós não podemos esquecer que as energias térmicas não são classificadas como matéria. Por quê, professor? Porque ela não tem massa, né? Ela não ocupa lugar no espaço. Aí você tem que lembrar de algumas propriedades que nós vamos falar, né, sobre elas, que são as propriedades específicas, né, e as propriedades comuns ou propriedade geral, que é para toda e qualquer matéria, e as específicas, que é justamente para a gente poder diferenciar, né, pelas suas classificações, pelas suas características. Uma delas que nos nossos livros de ensino médio não falam, inclusive o Bernoulli, ele é muito interessante porque ele envolve coisas do ensino superior. Então, vocês já chegam lá para fazer a prova do Enem com nível acima dos concorrentes, porque tem expressões, né, que não se encontra na biografia relacionada ao ensino médio. Então, o Bernoulli é muito bom em relação a isso. Então, voltando, essa questão aí, né, das energias térmicas. Então, elas não são classificadas, né, como matéria, e aí a gente vai falar ainda sobre os estados físicos, né, a gente vai ver as
os 4 estados, vamos falar um pouco do plasma, se bem que o plasma, como eu falei para você, esse conteúdo quase não se trabalha no Enem, por isso que eu digo quase, porque não se sabe o dia de amanhã, né? Não se sabe como a cabeça dos que definem as questões funciona. Eles podem querer fazer aí uma reviravolta, pode ter, por exemplo, não existir nenhuma questão de química orgânica no Enem do próximo ano, pode ser só química geral, e muita gente vai vacilar, e nós não, porque nós vamos estar preparados em função disso daí, tá ok? Então não esquece dessa relação. Sistema, o que vem a ser sistema? Sistema é uma parte do universo que é utilizada para estudo. Então, esses sistemas, eles são divididos em classificações. Sistema homogêneo, sistema heterogêneo, né? Quando eu digo que um sistema é homogêneo, é aquele que não vou conseguir identificar, né, visivelmente, né, os componentes, né, isso presente naquela mistura. Lembrando que eu tinha que falar de substância, né, não, professor? Não, é a substância mais embaixo. É porque, como eu estou sem slide, eu não preparei slide para vocês. Amanhã nós temos outra aula, aí sim eu vou colocar essas coisas que eu estou falando todo no slide. Esse primeiro contato é o contato de vocês quebrarem um gelo, da gente quebrar o gelo, a Erla sempre participa, né, com as considerações iniciais, e aí a gente vai trabalhar passo a passo. Eu não vou me estender em conteúdo, gente. Eu vou bater em cima do que vocês não vão lembrar, né, ou do que vocês não absorveram muito bem em anos anteriores, e o resto é, questão. Vamos fazer questão, vamos treinar questão. A gente só vai conseguir desenvolver treinando questão. Então, nós temos esse sistema homogêneo que vocês estão vendo aqui, né, é todo sistema que apresenta a mesma propriedade em qualquer parte da sua extensão, não é isso, e apresenta aspecto uniforme. No caso aí, eu não vou conseguir identificar olho nu, vou precisar de aparelhos, não é isso? Só tome cuidado quando a gente está trabalhando concentração, que vai ser comigo também, que existe o que nós chamamos de solução verdadeira. Solução verdadeira é um sistema homogêneo, né? Então, é verdadeira por quê? Porque eu nem com a ajuda de aparelhos ou ultracentrífugas ou ultrafiltros eu vou conseguir dizer quem é um soluto e quem é um solvente. E soluto e solvente vocês conhecem muito bem, né? Vocês sabem identificar muito bem quem é soluto e quem é solvente. Gente, uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos: qual a diferença de substância para mistura? Porque eu vou falar de mistura daqui a pouco. Inclusive, se vocês, acho que vocês tiveram já aula com o Thiago Silva hoje, não já? Então, o Thiago Silva, ele tem uma teoria que ele diz, por exemplo, que se eu pegar água e adicionar sal, eu produzi uma nova substância, né? Ele diz isso. Aí eu disse para ele: não, Thiago, não é como funciona no barroco, não é assim. Ele Jorge, porque se eu peguei, ele não ficou com gosto, ele diz assim, né? Não ficou com gosto, então eu mudei, a estrutura é outra. Não, Thiago, o que aconteceu ali foi justamente um processo de solubilização, né? E nós sabemos, inclusive, que na química orgânica, não só na orgânica como na inorgânica, ela funciona com aquele negócio de semelhante, dissolve semelhante. Teve uma questãozinha no Enem que falou sobre isso, vocês viram? Uma questãozinha no Enem, que era justamente para saber qual o tipo de procedimento que é feito da retirada por polaridade. Eu só conseguia fazer isso através de extração. Tá? Tem gente que ir lá, destilação, enfim, filtrar, enfim, era a extração, né? Para extrair, eu vou relacionar com as polaridades, porque semelhante dissolve semelhante, não é isso? Então, não esquece dessa pequena informação que o titio falou para vocês. Então, voltando aqui, Thiago Silva disse que se eu misturar água com sal, eu produzo aí uma nova substância. Gente, substância é formada por elementos químicos, né? Então, se eu pego, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, eu vou produzir a substância água. Aí a natureza dela de ser simples ou composta é outros 500, né? Então, por exemplo, professor, mas H2O, esse 2 do H, ele por exemplo, tá mostrando para mim que eu tenho 2 hidrogênios. Não, na verdade, você tem 2 átomos de hidrogênio, você não tem 2 elementos hidrogênios. Ali está dizendo que eu tenho 2 átomos. Então, muito cuidado com isso. Eu já vi questão, por exemplo, da FUVEST que falava sobre isso daí. Tá? Então, como vocês estão sendo preparados não exclusivamente para o Enem, então são informações que têm que ser guardadas, né, que tem que ser absorvidas, relembradas, na verdade. Então, voltando aqui para o sistema homogêneo, aqui o exemplo que o Bernoulli deu para a gente é a água, a substância água,
água com álcool, água e sal dissolvido. Não é isso? Não tem corpo de fundo, não tem formação de precipitado, então nós temos aí um sistema considerado homogêneo. Né? Eu não consigo identificar quem é soluto e quem é solvente aí nessa representação. Não é verdade? Eu não consigo fazer essa identificação. Sistema heterogêneo é justamente o contrário. Né? Ó, é todo sistema que eu vou conseguir, né, observar e verificar quem são os componentes daquela relação, daquele sistema, não é isso? O aspecto deles são totalmente uniformes, não é isso? Eu vou conseguir identificar a olho nu, sem precisar auxílio de aparelho, dá para eu identificar. Os exemplos aí que eles dão para a gente, os exemplos mais comuns que vocês conhecem, não é isso? Ó, por exemplo, aqui tem o óleo, água e areia. Né? Onde é que fica o óleo? Onde é que fica a água e a areia? Obviamente que está formando um sedimento, né? Do mesmo jeito a água e gelo. E aí a gente vai falar das fases, para saber quantas fases, quantos componentes, que são coisas também antigas, mas que podem ser aí fruto de um sucesso mais à frente. Tá faltando 5 minutos da minha aula. Aí, gente, é naquele molde. Naquele molde. Quem precisar, Marina Daniel, a água com gelo só é heterogênea até o gelo se... Eu não consegui ler, Marina, porque eu sou meio lento e eu comprei esse bichão aqui que tá na minha cara aqui, aí eu fico mais cego ainda, tá acredita? Então, a água com gelo só é heterogênea até o gelo se dissolver. Sim, só até o gelo se dissolver. Se você consegue ver o gelo, né, ele mesmo diminuindo, ele é considerado heterogêneo. Não viu mais, é homogêneo. Ah, mas se eu usar um aparelho, professor, tudo depende da referência? Depende. Por exemplo, Marina e meus queridos amigos, o sangue. O sangue a olho nu é homogêneo, não é verdade? É vermelho, você só viu vermelho. Vermelhou no curral, aquela música antiga, né? Vermelho no curral, a ideologia. Vocês já ouviram essa música? É antiga? Acho que não, vocês são modernos, né? Vocês são mais contemporâneos. Mas o sangue, ele, a olho nu é homogêneo. Se eu utilizar aparelho, ele é heterogêneo. Se eu for utilizar aparelhos e identificar os elementos representados nesse sistema, aí sim passa a ser a centrífuga molecular, justamente aí pegar a centrífuga, né, tira o plasma, não é isso? O plasma é a parte líquida do sangue, ó, lembrando aí do Rodrigo Francisco, né, tira o plasma, né, então vou ficar só com as plaquetas, hemácias, os glóbulos brancos, enfim, né, e vou fazer aquele procedimento que nós fazemos todo mês aí, de praxe. Então, Marina, se eu não conseguir identificar, tá ok? Aí eu digo que é homogêneo. Identifiquei, heterogêneo. Ah, professor, e se eu identificar só um? Continua sendo heterogêneo. Tá? Água e açúcar pode ser homogêneo e heterogêneo. Pode, vai depender, aí entra na questão do qual é a insolubilidade, vai depender da quantidade de açúcar que a água é capaz de dissolver. Se você ultrapassa essa quantidade, obviamente que ela vai ficar uma reação saturada e com corpo de fundo. E nesse sentido, se ela é saturada, se ela chegou no nível, né, no nível desse coeficiente de solubilidade, ela tem a possibilidade ainda, meus queridos, de dissolver se eu aumentar a temperatura do sistema. Lembrem-se que existem sais que são endotérmicos. O que vem a ser isso? São sais que vão absorver calor. E quando absorvem calor, eles se dissolvem muito melhor. Tá? Outros não. Quanto mais você aumenta a temperatura do sistema, mais insolúvel esse sal vai ser, esse sal, esse composto molecular, enfim. Então, está relacionado à natureza de ser endotérmico ou exotérmico. Tá ok? Não vamos ver isso daí ainda com concentração, mas a tua pergunta foi boa, Alan. Tua pergunta foi boa. Então, deixa eu retornar aqui. Falta 2 minutinhos, né? Então, quando a gente fala de fases, é muito bom a gente não confundir fases com componentes, tá? Não confundam fases com componentes. Então, fases são as diferentes partes homogêneas, que constituem um sistema heterogêneo. Então, as partes homogêneas que vão formar um sistema heterogêneo. Aí tem aí definição de fase, né? Todo sistema homogêneo é monofásico, quer dizer o quê? Que ele só tem uma fase. Um exemplo, o atmosférico, ele é monofásico. Ele só tem uma fase. E que fase é essa, professor? Professor, traduza o que é fase. É o estado de agregação, é sólido, líquido, é gasoso. Tá? Então, o atmosférico, ele só tem uma fase. Qual é a fase? Gasosa.
ele só tem a fase gasosa, não é isso? Então, ele é monofásico ou sistema homogêneo. E o sistema heterogêneo, ele é polifásico, né? Porque ele vai ter mais de duas fases, não é isso? Então, muito cuidado quando se fala de mono e polifásico. Mono só tem uma fase, poli eu tenho várias. Eu posso ter aí estado líquido, estado sólido, estado gasoso em um só sistema. Eu posso ter, tá? Então, ele passa a ser um sistema heterogêneo, desde que eu consiga identificar pelo menos um desses componentes, tá? Pelo menos um desses componentes, tudo bem? Então, o termo sistema monofásico, né, que eu acabei de falar para vocês, né, o exemplo aqui que eu dei do atmosférico como sendo monofásico, então ele eu posso dizer com certeza, a não ser que eu veja a poeira, né, ó, você está aqui, a tardezinha abriu a janela, aí você vê aquela poeirinha no ar, aí eu já não posso classificá-la como sendo homogênea, né, ou apenas uma fase, eu estou vendo a poeirinha, então eu identifiquei, e já passa aí para ser heterogêneo. Então, muito cuidado com isso, tá ok? Quando a gente fala de sólidos, isso dali quando a gente falou de misturas ou de sistemas relacionados a gases. Falando de sólidos, já disse isso para vocês, a quantidade de sólidos formadores dessa solução, né? Isso, a quantidade de sólidos formadores vai ser justamente a quantidade de componentes. Você lembra de quem? Do granito. Eita, tá chovendo granito em Teresina, granito. Granito é formado por mica, quartzo e feldespato. São todos sólidos. Então, eu tenho 3 fases sólidas e, consequentemente, eu tenho 3 componentes. Mas isso só funciona para sólidos. O outro exemplo é a pólvora, né? O outro exemplo é a pólvora. E quando a gente vai para os líquidos, cuidado, para os líquidos, veja que lá na água e álcool eu tenho uma fase, e aqui na água e óleo eu tenho 2 fases. Por que eu tenho uma fase apenas na água e álcool? Porque eu não consigo dizer quem é quem no jogo do bicho. Eu não sei dizer quem é água, eu não sei dizer quem é álcool. Então só tem uma fase. E eu tenho quantos componentes? Eu tenho 2. Quem? A água e álcool. Então não confunda fase com componente. Muito cuidado com isso. E já o óleo e a água, eu sei ver. Opa, aqui é óleo, aqui é água. Então eu tenho o quê? Tenho 2 fases líquidas. O líquido do óleo e o líquido da água. O líquido do óleo e o líquido da água, crianças. Eu vou parar aqui, porque já é 9h52 e eu preciso partir para o primeiro ano. Aí o primeiro ano vai ver fisicoquímica. Desejem sorte para eles, crianças. Vocês já passaram por isso. Não é? Vocês já passaram. Eles saíram lá do. Matéria, fase, componente. É a primeira aula, soluções. É aquela. Oh, não! Oh, não! Oh, não, 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 não! Né? Que tá no TikTok direto aí. Aí, meu amigo velho, o titio George sofre. E a mãezinha dele também, que com certeza os xingamentos para a mamãe são diversos grandes, não é? Então, gente, foi um prazer rever vocês. Amanhã a gente continua. A gente vai fazer as questões amanhã também. Eu vou fazer tanto a de fixação quanto as propostas, a gente faz tudo, tá? Eu vou ver se eu consigo falar já de curva de aquecimento, que é um pouquinho mais amplo, para a gente poder caminhar e não perder para os nossos concorrentes. Um abraço, fique com Deus e pode contar comigo a hora que vocês precisarem. Tá bom? Tchau. E não falta amanhã, não. Eu quero ver os 27 aqui, tá? 26, alguém saiu. Vai ter sido a tia Erla, né? Até a próxima. Eu vou agora parar bem que interrompeu. Né? Interrompi aqui.